Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vem Pensar TV. Pastor Jefferson falando aqui. E hoje eu quero abordar com vocês um assunto um pouquinho diferente do usual do nosso canal. E hoje, particularmente, eu quero falar sobre a campanha presidencial no Brasil e quero deixar aqui a minha opinião do porquê eu decidi votar em Jair Bolsonaro. Eu acho que esta opinião pode ajudar algumas pessoas e, quem sabe, até tirar algumas pessoas da dúvida, né? Pode ser que isto traga algum tipo de contribuição. Então, o vídeo hoje é exatamente isto. Por que eu votarei no Jair Bolsonaro? Eu quero começar com um texto da Palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que diz assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Nós estamos vivendo um momento extremamente singular no Brasil. Eu estou morando fora do Brasil já há quase 18 anos, mas isso não me desconecta do Brasil, né? O Brasil é o meu país de origem, eu estou fora do Brasil por um propósito divino, mas é o país do meu coração e claro que eu me preocupo com o Brasil, eu tenho familiares no Brasil. O destino do Brasil me preocupa ou me afeta diretamente. Então eu não poderia deixar de dar uma contribuição, dar a minha opinião, né, sobre esse processo eleitoral brasileiro, uma vez que há tantas pessoas aí que nos seguem nas redes sociais e a minha opinião pode, de alguma forma, quem sabe, contribuir para eliminar dúvidas que hajam no coração de um ou do outro e ajudar a entender um pouco melhor esse processo político brasileiro que não tem sido fácil, né? O Brasil está vivendo um momento singular, definitivamente. O Brasil chegou à beira do precipício, não é? E está num momento extremamente grave e se houver um erro agora da população brasileira elegendo a pessoa errada, isso pode ser extremamente fatal para o Brasil, para o destino brasileiro. Portanto, toda ajuda em termos de esclarecimento, eu creio que seja muito bem-vinda, não é? Quando nós estamos em momentos tão graves como estes que nós estamos vivendo agora, não é? Bom, o Brasil flertou com a esquerda durante aí muitos anos, né? Na verdade, o Brasil nunca teve um governo de direita, né? Propriamente dito, nesse período chamado democrático, depois do governo militar. O Brasil sempre esteve ali entre partidos ou assumidamente de esquerda ou partidos disfarçados, né? Disfarçados de direita, mas que na verdade com atitudes completamente esquerdistas. E o Brasil esteve basicamente nas mãos de dois países durante esse período, o PSDB e o PT, não é? E sob o domínio de esquerda, que é o PT, o Brasil esteve, pelo menos, sob influência nos últimos 12 anos, e o Brasil chegou literalmente à beira do precipício. Não adianta os partidos de esquerda tentarem vender uma imagem de que o país foi destruído pelo atual governo, que é o do Michel Temer, que é um péssimo governo, tá? Ele vai entrar para a história como talvez um dos piores presidentes da história, mas é o preço da gana, né? É o preço da fome de poder, né? Mas também não podemos nos esquecer que quem nos deu Michel Temer foi o PT, né? Foi a Dilma Rousseff que nos presenteou com o Michel Temer. Então, golpe ou não, a verdade é que ele não estaria lá se o PT não tivesse escolhido Michel Temer para ser vice-presidente da Dilma. Então, de uma forma ou de outra, o PT é o grande responsável pela situação que o Brasil vem vivendo, etc. E a minha preocupação de trazer uma explicação do porquê, por exemplo, que eu tomei a decisão de votar no Bolsonaro. E para aqueles que têm dúvida, nós votamos sim aqui nos Estados Unidos da América. Na verdade, todos os brasileiros que vivem fora no exterior têm a opção ou o direito de votar para presidente da República, tá? E desde que cheguei aqui, com exceção de uma eleição, se eu não me engano, eu votei praticamente em todas as outras eleições e sempre votando contra partidos de esquerda, e eu já vou explicar para vocês o porquê.
Bom, como nós vivemos num momento realmente muito diferente, muito singular no Brasil, eu acho que nós também estamos num momento de decisões acertadas e eu diria até de decisões extremas, tá? Então, algumas pessoas que estarão ouvindo este vídeo talvez tenham alguns questionamentos, né, a respeito da minha opção, por exemplo, de votar em Jair Bolsonaro. E eu vou dar para você aqui as minhas razões. Eu quero começar dizendo o seguinte, aquilo que o Jair Bolsonaro para mim não é, tá? Para você entender o meu ponto de vista e por que que eu faço a opção de votar nele, eu vou dar para você essas razões em seguida. Então vamos começar por aí. O que que eu acho que o Jair Bolsonaro não é, ok? Em primeiro lugar, ele não é o salvador da pátria. Ele não é o salvador da pátria. O salvador da pátria é Jesus, sempre foi e sempre será Jesus, tá? Então, de certa forma, meio que me choca, né? Quando eu vejo... claro que o ambiente político ele tem um pouco disto, né? O indivíduo que está concorrendo ele tem que ser promovido acima dos demais para que a população veja ele como a melhor opção. Mas em alguns casos como esse há exageros, né? E um dos exageros que eu tenho visto, pelo menos dos apoiadores, não dele especificamente, mas dos apoiadores do Bolsonaro, é esta imagem que está sendo vendida do Bolsonaro como se ele fosse o salvador da pátria, né? E nós precisamos desesperadamente do Bolsonaro para salvar o Brasil. Então eu quero deixar bem claro que eu não acredito que o Bolsonaro seja o salvador da pátria. Eu vi esse filme aqui nos Estados Unidos, na época que o Barack Obama estava concorrendo à presidência da República no primeiro termo dele, e esse clima de messianismo, né? Esse é o homem que vai nos salvar. Esse é o homem que vai mudar a história dos Estados Unidos da América. E o Barack Obama acabou sendo um dos piores presidentes, pelo menos desses tempos modernos aqui nos Estados Unidos. E eu posso falar isso de cadeira porque eu peguei os dois termos do Barack Obama aqui. Eu cheguei antes dele ser eleito presidente pela primeira vez. E, portanto, né, participei dos dois termos dele aqui, que foram 8 anos, eu estou aqui há 17, fazer 18 anos agora. E foi o período em que os Estados Unidos mais andaram para trás. A despeito do que a mídia de esquerda no Brasil diz, o Barack Obama foi um desastre para os Estados Unidos da América. Então, cair nesse extremo também é um grande erro que eu não sugiro que ninguém faça, tá? Número 2, o que eu acho que o Bolsonaro não é? Ele não é uma opção polida. Se eu estivesse procurando um presidente polido, um presidente, sabe, para discursar na ONU, um presidente para aparecer bem diante das câmeras numa entrevista internacional, não seria o Bolsonaro. Eu não votaria nele. Porque eu olho para ele e vejo, ele não é um cara polido. Pode ser que com o passar do tempo, se ele tiver uma boa assessoria, coisa que inclusive eu acho que ele não tem, né? Quando eu vejo aí as entrevistas do Bolsonaro, os discursos do Bolsonaro, eu percebo claramente que falta talvez do Bolsonaro ou uma equipe melhor de assessoramento ou de assessoria, ou talvez falte no Bolsonaro a habilidade de ouvir a sua equipe. E pode ser isso também. Às vezes ele não ouve a equipe, os conselheiros, né? Tem muito disso. Às vezes há um ímpeto de liderança muito forte no candidato, como aconteceu, por exemplo, com o Donald Trump, que eu vou falar daqui a pouco. Então pode ser que, na verdade, ele não ouça a equipe. Eu não posso afirmar categoricamente que a equipe dele não esteja preparada para a função de orientá-lo. Mas definitivamente ele não é uma opção polida. Nós temos aí opções mais polidas do que o Bolsonaro. Tá? Terceira coisa que para mim o Bolsonaro não é. Ele não é um indivíduo pronto. Tá? Ele não é aquele indivíduo que você olha e diz assim, esse cara está pronto para governar, ou esse cara está pronto para formar uma equipe de governo, ou coisas dessa natureza. Não, ele não é um indivíduo pronto. Ele é casca grossa, ele tem um ímpeto muito grande,
não é aquele indivíduo que responde, que fala baseado no seu ímpeto, é o ímpeto das convicções, né? Porque uma coisa é você falar baseado na sua convicção, outra coisa é você deixar que o ímpeto da convicção fale antes, né, de você falar a sua convicção. Então ele não é uma pessoa pronta. Eu sei, por exemplo, que se ele for eleito, ele vai precisar de um período de adaptação na presidência da República e pode ter certeza que essa adaptação ocorrerá por causa da pressão do poder. A pressão do poder, a pressão da mídia e a pressão popular causam no indivíduo obrigatoriamente a necessidade de adaptação e de mudança, tá? E quarto lugar, o que eu acho que falta no Bolsonaro? Para mim, ele não tem um plano de governo claro e concreto. Então, eu não votaria no Bolsonaro se eu estivesse à procura de alguém com um plano claro de governo para me convencer. Olha, esse aqui é o meu plano de governo, portanto eu vou fazer isto para combater a fome, eu vou fazer isto para combater a violência, eu vou fazer isto para aumentar o emprego ou combater o desemprego, eu vou fazer isto para melhorar a economia do Brasil ou coisas dessa natureza. Não, ele não tem um plano de governo claro e concreto. Portanto, esta não seria a razão pela qual eu votaria no Bolsonaro, né? E diga-se de passagem, ele inclusive admite, eu não entendo de economia, o que, na minha opinião, é uma vantagem, tá? Porque você jamais verá em candidatos a presidentes esse tipo de admissão, né? De confissão. A pessoa chegar e falar, não, eu não entendo deste assunto, eu vou fazer o meu melhor, mas quem vai resolver esse problema é o meu assessor, o fulano, este ministro, aquele ministro. Então, embora eu veja isto como uma vantagem, um sinal de humildade, por outro lado também isso me diz que ele não tem um plano pronto de governo para resolver os problemas cruciais do Brasil. Muito bem, diante de tudo isso que eu acabei de dizer, aquilo que eu acho que ele não é, então agora a pergunta é, por que então eu vou votar no Jair Bolsonaro? Qual a razão, não é? Então eu vou te dar agora algumas razões para você poder entender por que mesmo mediante essas deficiências que eu observo nele, ainda assim eu vou votar no Jair Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, eu votarei nele porque ele tornou-se a única opção viável, tá? O Bolsonaro hoje, ele não é mais uma opção. O Bolsonaro hoje tornou-se a única opção viável para alguém que tem a responsabilidade moral votar. Quando eu olho para o cenário político e eu vejo um presidiário como candidato à presidência da República e ninguém faz absolutamente nada, tá? Nós vemos aí a mídia divulgando pesquisas de intenção de voto que, claro que são manipuladas, óbvio que são manipuladas. Eu não duvido que haja pessoas loucas o bastante para votar num bandido como Lula, eu não duvido. Sinceramente, do meu querido Brasil, eu espero praticamente qualquer coisa. Infelizmente, é duro dizer isso, mas eu basicamente espero qualquer coisa, porque durante muito tempo as pessoas foram mantidas numa obscuridade e sem o devido investimento em educação e, portanto, em informação. E como nós sabemos hoje, se você quiser ser informado, a última coisa que você deve assistir são os canais abertos do Brasil. Se você está procurando informação, esqueça os canais abertos do Brasil, tá? E, inclusive a Record, que há um tempo atrás começou a se despontar como uma possibilidade de um canal de direita para fazer um contraponto à Globo, por exemplo, mas que não teve coragem de assumir a postura de ser um canal de direita, como, por exemplo, a Fox News aqui nos Estados Unidos, tá? A Fox News aqui nos Estados Unidos é o único canal declaradamente de direita que combate a CNN, MSNBC, a ABC e NBC, os 4 canais de esquerda gigantes do país, tá? Então nós temos hoje aqui, por exemplo, o Donald Trump enfrentando oposição de 4 canais grandes, e nós temos um único canal, que é a Fox News, que faz o contraponto, mostrando o outro lado da moeda, porque é o único canal não de esquerda
dos Estados Unidos da América. No Brasil nós não temos um canal declaradamente de direita, nós não temos. Então o que acontece? Se você está procurando informação, esquece os canais abertos, tá? Vai buscar informações aí nas redes sociais, nos canais de YouTube, etc. Claro que você precisa de um grau de maturidade, capacidade de discernimento para você poder ser informado apropriadamente, né? Eliminar os caroços da massa. Quando você pesquisa, por exemplo, num campo sem dono como a internet, você precisa ter um grau de discernimento para você poder saber exatamente onde pesquisar e no que acreditar. Mas confia no que eu estou te dizendo. Mesmo assim, a internet sendo um campo aberto, sem dono, ainda é mais confiável do que a TV aberta no Brasil. Hoje, tudo que as TVs abertas fazem no Brasil é manipular a opinião, manipular a notícia do jeito que elas querem para poder manter a população na obscuridade, manter a população como massa de manobra. É isto que está acontecendo no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, tá? Na época do governo militar, que eu particularmente não chamaria de ditadura militar, eu tenho uma outra forma de enxergar aquilo ali, e eu tenho 53 anos de idade, portanto eu não estou falando aqui como alguém que nasceu ontem, né? E que tem uma opinião deturpada do assunto. Enfim, houve muitos exageros, muitos erros, mas eu enxergo a coisa de uma forma diferente. Mas quando havia o governo militar, havia censura, não é? Passou o governo militar, nós começamos a experimentar a chamada democracia, não é? E sem censura, mas o que as pessoas não dizem, o que a mídia não diz, é que nós não temos censura governamental, mas nós temos censura ideológica. A censura ideológica continua. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos da América, o que está acontecendo agora é um boicote das pessoas de direita, partidos de direita e pessoas, empresas de conservadores e etc., estão começando a boicotar o Facebook. Por quê? Porque o Facebook está censurando os canais de direita. As pessoas que têm opinião de direita estão experimentando censura, sofrendo censura do Facebook. Isso acontece no Brasil, com a Globo, com outros canais no Brasil, abertamente. Inclusive, o YouTube agora está embarcando na mesma visão e o Facebook já está fazendo isso há muito tempo. Tá? Então, lamentavelmente, esta é a dura verdade. Então, eu vejo no Bolsonaro a única opção viável. Em quem mais eu votaria? Eu votaria no presidiário, no cara que está condenado e preso. Aí voto nele, ele é eleito, e aí como é que faz? Ele vai governar o Brasil da cadeia? Ou então, olha, seu Lula, nós vamos ter que soltar o senhor porque o senhor ganhou para a presidência da República. Na cabeça de quem que uma coisa dessa é possível? A pessoa tem que estar muito alienada para imaginar que uma coisa dessa seja possível. Ou pelo menos esta pessoa talvez não tenha o menor amor pelo seu futuro, pelo futuro dos seus filhos e pelo futuro da nação. Isso não tem o menor cabimento. Aí sobra quem? Sobra Ciro Gomes, não é? Um comunista descarado, Ciro Gomes, esquerdista declarado, fez afirmações esdrúxulas, como por exemplo, vai soltar o Lula se for presidente da República, né? Vai usar o poder presidencial para perdoar o Lula, soltá-lo da cadeia. Aí depois faz um discurso anticorrupção, faz um discurso pró-Lava Jato, aí diz que vai receber a bala a Polícia Federal se o Sérgio Moro mandasse prendê-lo. Então, é um cara louco desse que nós queremos na presidência da República por 4 anos consecutivos para voltar a aparelhar o Estado, entendeu? Para se perpetuar no poder. Aí a outra opção seria quem? Geraldo Alckmin. Que eu vou ser sincero para vocês, quando eu vejo a cara do Geraldo Alckmin na televisão falando, me dá vontade de vomitar, porque aquilo ali é a foto escancarada da política velha, malandra, sem vergonha, descarada, aquela política mais sem vergonha possível que você pode imaginar. Está ali estampada na cara daquele indivíduo. E aí me sobra quem mais? Me sobra Marina Silva, entendeu? Que
atrelada ao PT a vida inteira, também de mentalidade esquerdista, que só fala em árvore, planta e flor, e a pessoa não tem a menor condição de sequer de compreender macroeconomia, ou pelo menos como que a macroeconomia funciona de um país. Como é que essa mulher vai governar só falando em árvore, em desmatamento, em coisas dessa natureza, que é a única coisa que se passa pela cabeça dela? E outra coisa, quando fala também de programa de governo, fala daquelas coisas prontas, frases prontas, que nós sabemos que funcionam muito bem como discurso político, mas não funciona enquanto ação, né? Enquanto atividade política real do dia a dia. Tá? Segundo lugar, eu votarei no Bolsonaro porque não há registro de envolvimento dele em corrupção. Pode ser que surja alguma coisa amanhã. Eu não duvido de nada, não ponho a mão no fogo por ninguém envolvido no sistema político, tá? E como eu disse no começo, para mim ele não é salvador da pátria. Mas ele se torna a única opção, por algumas razões que eu vou dar à frente, mas uma delas é esta: não há registro de que Bolsonaro esteja envolvido em questões de corrupção. E outra coisa, você sabe que um cara é honesto quando a única coisa que a mídia que o odeia tem contra ele é uma funcionária dele vendendo açaí na praia. Entendeu? Quando uma mídia sem vergonha, desonesta, igual a Globo, por exemplo, que odeia o Bolsonaro, quando uma mídia dessa, a única coisa que ela consegue contra o cara é uma funcionária vendendo açaí na praia, é porque esse cara é definitivamente honesto. Porque senão, confia em mim, em campanha presidencial, a vida dos candidatos são escrafunchadas, não de ponta cabeça. O indivíduo ele passa por um escrutínio tremendo, porque tudo que é possível usar contra o indivíduo, eles usam quando aquela pessoa tem realmente uma possibilidade real de ganhar. Terceiro lugar, eu votarei nele porque ele não tem medo de desafios. Então, enquanto ele não é o salvador da pátria e ele não é uma opção polida e nem um indivíduo pronto, como eu descrevi, ele tem uma vantagem que eu não vejo, por exemplo, dos outros candidatos. Ele não tem medo. É um cara destemido. Tá? E se eu tinha alguma dúvida se votava ou não no Bolsonaro, depois desta sabatina que ele sofreu no Jornal Nacional, ali ele definitivamente ganhou o meu voto. Porque eu pergunto para você, quem mais teria coragem de sentar na bancada do Jornal Nacional, olhar na cara do William Bonner e da Renata Vasconcelos e dizer as coisas que o Bolsonaro disse? De dizer clara e audivelmente, em horário nobre, no Jornal Nacional, que o Roberto Marinho apoiou sim o governo militar. E que a Globo tenta de todas as formas apagar isso do histórico com esse edital de 2003 e, claro, muito depois da morte do Roberto Marinho. Eles acham que isto responde tudo, que isso resolve tudo. Ou seja, o Roberto Marinho não só viveu como quem apoiou o governo militar, mas morreu como quem apoiou o governo militar. Portanto, o Roberto Marinho nunca se retratou diante da população brasileira por aquilo que hoje eles consideram um golpe militar e uma ditadura. Entendeu? Então, esse edital do Sistema Globo não resolve a questão de que o Roberto Marinho viveu e morreu como alguém que apoiou o governo militar e que viu no governo militar realmente um socorro contra a invasão do comunismo no Brasil. Tá? Então, o Jair Bolsonaro é um cara que não tem medo de desafios, enfrenta, por isso que fala besteiras às vezes. Porque como ele não é um indivíduo pronto e ele não é polido, o que acontece? Ele fala besteiras quando ele é provocado, porque ele não tem medo dos desafios. Mas claro que eu espero que com o tempo ele seja ajudado por alguém, por pessoas que estejam ao seu redor, para que ele também progrida nesse aspecto, tá? Quarto lugar, eu votarei no Jair Bolsonaro porque ele ama Israel. Tá? Uma questão definitiva em relação a isto é o que está escrito em Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. O Senhor diz claramente para Abraão, olha, eu vou abençoar os que te abençoarem
e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Ponto final. E Deus nunca volta atrás nessas coisas. E nós podemos ver pelo próprio Estados Unidos da América. Esta nação, apesar das besteiras do governo Obama, mas graças a Deus estão sendo revertidas agora pelo governo Trump, essa nação sempre amou Israel, sempre protegeu Israel e sempre esteve na retaguarda de Israel, militarmente falando, politicamente falando e no sentido financeiro, como apoio financeiro. Por isso que se pensa-se duas vezes antes de fazer qualquer besteira contra Israel, antes de atacar Israel ou fazer qualquer loucura contra Israel, um Irã da vida, Síria ou qualquer outro país muçulmano, ou mesmo que não seja muçulmano, mas que é antissemita, eles pensam 2, 3, 4, 5 vezes antes. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos da América estão aqui com o arsenal bélico mais poderoso do mundo na retaguarda de Israel. E claro que essas coisas foram o Senhor quem fez, porque o Senhor prometeu proteger Israel independente do que quer que aconteça. Esta nação é a nação de Deus e nada vai mudar isto. Então o fato de Bolsonaro amar Israel e dizer claramente que ele apoia Israel e que ele é anti-Hamas, né, anti-Hezbollah e anti qualquer instituição, religião ou governo que queira destruir Israel. E isto por si só já me faria votar no Bolsonaro. Porque nenhuma nação prosperará sendo contra Israel. Tá? Se você crê na Bíblia, não há como você discordar do que eu estou te dizendo. Sexto lugar, eu votarei em Bolsonaro porque ele é contra a legalização do aborto. Tá? Nesse momento, enquanto nós falamos, existem 2 candidatos declaradamente contra a legalização do aborto, que fala abertamente, eu sou contra a legalização do aborto. Jair Bolsonaro e Amoedo. Tá? O Álvaro Dias, que se dizia contra, agora já está naquela fala, sabe, como ondas do mar, porque a pessoa, enquanto está em campanha política, ele tem medo de perder votos. Então ele nunca toma uma posição concreta a respeito de alguns assuntos, que ele sabe que ele vai apoiar aqui, mas ele vai perder voto ali. Entendeu? Então é desse tipo de gente que nós temos que correr, é esse tipo de gente que nós temos que evitar. Tá? Então o que acontece é que o Bolsonaro diz claramente, ele é contra o aborto, ele não fará e não assinará lei nenhuma que seja pró-aborto. Da mesma forma, ele é anti-casamento, contra casamento homossexual e contra a militância gay, que seria a minha 7ª razão do porquê eu votaria nele. Por que é importante ter um presidente contra o aborto e contra a militância gay? Não é contra os gays, contra a militância gay, tá? E contra a legalização do casamento homossexual. Qual é a diferença entre ser contra os gays e ser contra a militância gay? Muito simples. É a diferença entre pecado e iniquidade na Bíblia. Eu sei que de vez em quando aparece aí pessoas definindo iniquidade aqui e acolá, mas eu vou te dar a definição bíblica. Esquece o dicionário, tá? A definição bíblica, quando você pega a coerência bíblica a respeito do assunto iniquidade, você entende que pecado é um ato cometido por alguém, tá? O indivíduo ali, a dona Maria das Couves quer abortar o filho que está no ventre. Ela vai lá e aborta. O que é isso? Isso é pecado, ok? Agora, quando o governo vai lá e legaliza e diz, Dona Maria, a senhora pode abortar esta criança, se torna iniquidade. Portanto, o pecado é um ato cometido contra a lei divina, contra o princípio de Deus, por uma pessoa. A iniquidade é a legalização desse ato, tá? Quando se legaliza algo que é pecado, aquilo vira iniquidade. Então, por que Satanás trabalha tanto em cima do estabelecimento da iniquidade numa nação? Porque é a iniquidade na nação que afasta a presença de Deus da nação. Porque quando um governo vai lá e diz, não,
o aborto está tranquilo, pode abortar. Quando o governo vem e diz assim, não gente, está liberado, podem usar droga à vontade. Tá? O que acontece? Você está fazendo uma declaração oficial, legal, porque o governo é legítimo, você está fazendo uma declaração legal e oficial de que Deus não é bem-vindo naquela nação. Nós preferimos este princípio que é contra Deus do que Deus. Então o que ele faz? Ele se afasta, porque Deus não força nada, Deus não força ninguém e Deus não força nenhuma nação a aceitá-lo como Senhor. Veja o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Há promessas de Deus de um tempo de avivamento na nação. Mas o que Deus fez para começar a cumprir esta promessa? Deus colocou no poder um homem que tem temor dele. Não é que ele é perfeito, não é que ele é pastor, que ele vive uma vida de santidade pelos moldes cristãos. Não. Ele é, politicamente falando, um homem que tem temor de Deus. Então o que ele faz? Ele baseia suas decisões naquilo que ele entende que não fere a santidade divina e a lei de Deus. Então ele está revertendo muita coisa que o Obama fez, porque o Obama estabeleceu muitas iniquidades nesta nação, através de leis ou decretos presidenciais que ele assinou, mergulhando esta nação em princípios de iniquidades que resistiam à presença de Deus. E essa nação estava indo para o buraco. O presidente Trump está fazendo exatamente o contrário, ele está revertendo muitas dessas coisas, e à medida que ele vai revertendo, inclusive a relação dos Estados Unidos com Israel, não é? O único presidente de todos os que prometeram, o único presidente que teve coragem de mudar a sede da embaixada americana para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital indivisível de Israel. Então, à medida que oficialmente essas coisas vão sendo revertidas, o que acontece? O Espírito de Deus começa a voltar para a nação e começa a agir para promover aquele avivamento prometido. Então, é possível que o Jair Bolsonaro seja a única opção viável no momento para reverter algumas iniquidades que foram criadas no Brasil, para que o Espírito Santo de Deus volte a operar na nação enquanto nação. Eu não estou falando de uma igreja aqui, outra igreja ali, que isso aí é diferente. Eu me refiro a operar na nação, trazer um avivamento à nação, julgar as igrejas corruptas, líderes corruptos, coisas dessa natureza que começa a limpar a nação para que um avivamento então se estabeleça. Porque nós estamos vivendo em tempos de avivamento e para que isto aconteça é necessário que haja uma reversão da iniquidade no país. Tá? E por fim, eu digo que eu votarei no Jair Bolsonaro, talvez a razão mais importante de todas eu deixei por último. Eu votarei nele porque ele tem temor de Deus. E aqui eu não estou falando de religião, qual é a religião do indivíduo. Tá? Por exemplo, a Marina Silva se diz evangélica, mas quando ela foi consultada a respeito do aborto e do casamento homossexual, o que ela disse? Ela disse que vai fazer um plebiscito para saber se o Brasil quer ou não a legalização do aborto ou a legalização do casamento homossexual. Então você percebe que o temor a Deus não tem a ver com religião, com a religião que aquela pessoa professa ou diz professar. Temor a Deus tem a ver com princípios interiores e muitas vezes princípios familiares. É algo completamente diferente de relacionamento com Deus a partir do princípio religioso daquela pessoa. É diferente disto. Por isso que Deus chama, ao longo da história, Deus chamou, por exemplo, Ciro de servo, Deus chamou Nabucodonosor de servo. Está entendendo? Eram homens, inclusive, que adoravam outros deuses, mas Deus os chamavam de servos. Por quê? Porque eles atenderam a propósitos políticos de Deus. Deus tinha planos e esses homens tinham capacidade, coragem e princípios internos que os regiam, que permitiam eles tomarem decisões políticas corretas que, de alguma forma ou de outra, se alinhavam com a vontade de Deus e com o propósito de Deus. Então, número 1, eu votarei nele porque ele tornou-se a única opção, eu não vejo outra. Eu votarei nele porque não há registro dele de envolvimento com corrupção. Terceiro, eu votarei nele porque ele não tem medo de desafios. Quarto, eu votarei nele porque ele ama Israel.
Quinto, eu votarei nele porque ele é contra a legalização do aborto. Sexto, porque ele é contra casamento homossexual e militância gay. E sétimo lugar, eu votarei nele porque ele tem temor de Deus. Se depois que Bolsonaro for eleito, ele mudar completamente e trair a minha confiança e a confiança de todos aqueles que estão votando nele pelas mesmas razões, aí é diferente. Na próxima eleição nós resolvemos isso. Mas hoje, e pelo menos daqui para frente até o dia da eleição, eu não vejo como votar numa outra pessoa, apesar das falhas e dos defeitos que eu vejo nele. Então fica aqui a minha opinião. Se você acha que esse vídeo ajuda de alguma forma a esclarecer esse momento conturbado, obscuro da política brasileira, pega esse vídeo, copia, baixa para o seu computador, posta na sua página, faz o que você quiser, mas vamos tentar esclarecer a população brasileira da melhor forma possível a respeito do que é correto fazer neste momento. E eu encerro dizendo isto aqui: você não pode ser evangélico e votar em partido de esquerda. As duas coisas são antagônicas, tá? Se você vota em partido de esquerda e se diz evangélico, você precisa urgentemente rever os seus conceitos, você precisa urgentemente rever o que é ser evangélico. E você precisa urgentemente pesquisar quais são as propostas de governo de partidos de esquerda, perdão. Tá? Eu considero literalmente impossível ser evangélico, dizer que você ama Deus e ama a palavra de Deus e você apoiar ou votar em partidos de esquerda. Tá? Partidos que são pró-aborto, partidos que são pró-união homossexual, partidos que são pró-comunismo. E isso é só o resumão do que essas pessoas pensam, a mentalidade que essas pessoas têm, que no fundo elas não se preocupam com a população. O que elas querem é usar o argumento, que inclusive é o argumento do momento, né, de defesa das minorias, para, na verdade, não fazer outra coisa senão estabelecer um projeto de poder e se perpetuarem no poder, como nós estamos vendo na Venezuela. Você vê que o indivíduo está lá, a população está morrendo de fome, fugindo para outros países e para ele tanto faz como tanto fez, desde que ele esteja no poder. É isto que os partidos de esquerda representam. Então pense duas vezes antes de fazer uma bobagem, para que daqui a 5, 10, 15, 20 anos você não esteja chorando lágrimas de sangue. Tá bom? Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe o Brasil e dirija a população para que a população de alguma forma alcance esclarecimento. Já que nós não podemos contar com a mídia aberta, Senhor, abra outras portas para que a população seja orientada e ponha, Senhor, no poder, na presidência da República, o homem certo para reverter aquilo que é iniquidade, para que o Teu Espírito volte a atuar no Brasil de forma abrangente, para a glória do Teu nome. Amém. Bom, Deus te abençoe. Espero ter esclarecido aí o máximo que eu pude, em nome de Jesus. Amém.